Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Essa videoaula do sistema operativo de Sr. Nathaniel Acácio Mabing. Videoaula queremos tratar do tema Sistema de Entrada e Saída. A sigla em inglês I/O, que significa Input, Output, em português é para S, que significa entrada e saída. É um termo utilizado quase exclusivamente no ramo da computação ou informática, indicando entrada, que é a inserção de dados por meio de algum código ou programa para algum outro programa ou hardware, bem como a sua saída. A saída podemos dizer que é a obtenção de dados ou o retorno de dados como resultado de alguma operação de algum programa, consequentemente resultado de alguma entrada. Os dispositivos de entrada e saída são responsáveis por fazer a comunicação do sistema em si com o usuário ou o meio externo. Por sua vez, o computador se tornaria um equipamento inútil se não estivesse alguma forma do meio externo se comunicar com ele. Posso dizer em outras palavras, esses dispositivos de entrada são eles que levam a informação do externo, de fora para dentro e de dentro para fora, como que uma resposta. Sendo que esses dispositivos de entrada e saída são responsáveis por fazer essa comunicação de externo e interno entre o sistema de modo geral e o meio externo. Princípios de hardware e de software de entrada e saída. Diferentes pessoas veem o hardware de entrada e saída de maneira diferente. Segundo Dan Ball, o hardware de entrada e saída pode ser visto sob dois pontos de vista: o ponto de vista de engenheiros eletrônicos e o ponto de vista de programadores. Como é que os engenheiros eletrônicos veem o hardware de entrada e saída? Veem como chips, cabos, monitores, suprimentos de energia e todos outros componentes físicos. Já os programadores, como é que veem? Olham para a interface apresentada ao software, os comandos que o hardware aceita, as funções que ele realiza e os erros que podem ser reportados de volta. Vamos, dispositivos de entrada e saída. O dispositivo de entrada e saída é o mecanismo utilizado para fazer a interface entre o mundo exterior e o sistema. Temos alguns exemplos de entrada e saída: teclado, mouse, monitor, vídeo, impressora, scanner, entre outros. Esses dispositivos de entrada e saída podem ser divididos em três partes: dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos que exercem as duas funções de entrada e saída. Vamos primeiro falar dos dispositivos de entrada. São caracterizados por conter o fluxo de informação do dispositivo para o sistema, ou seja, são responsáveis por inserir no sistema informação do mundo externo. Aqui, temos como exemplo teclado, rato, pointing device, scanner, câmeras digitais, caneta óptica, leitor de código de barra, entre outros. Os dispositivos de saída
são caracterizados pelo fluxo de informação do sistema para o mundo externo, ou responsável por disponibilizar resposta ao mundo externo. Ok, a saída daquela resposta, aqueles comandos que você executou no teclado, aquela saída daquelas respostas saem dos dispositivos de saída. Temos como exemplos monitores, projetores de vídeos e de imagem. Ok, projetores de vídeos, de imagem, impressoras. Os dispositivos de entrada e saída, aqueles que contemplam os dois fluxos, que fazem as duas funções de entrada e funções de saída. Ok, temos exemplos: drives de discos de disquete, discos rígidos, gravadores de CD, de DVD, pen disc, etc., pendrive, multifunções, placas de sons, placas de captura e exibição de vídeos, placas de televisão, placas de rede, modem, router, pontos de acesso. Segundo Tenenbaum, os dispositivos também podem ser divididos de um modo geral em duas categorias: dispositivos de blocos e dispositivos de caráter. Dispositivos de blocos são caracterizados por armazenar informações em blocos de tamanho fixo, cada um com seu endereço, cada bloco com seu endereço. A propriedade essencial desses tipos de dispositivos é que é possível ler ou gravar blocos independentemente um do outro. Temos como exemplo destes tipos de dispositivos de bloco: discos rígidos, discos Blu-ray, pendrive. São dispositivos de blocos comum, um único bloco. O disco é um bom exemplo deste tipo de dispositivos de bloco. Ok, temos dispositivos de caráter, segundo Tenenbaum. Esse é um modo geral, são dois tipos de dispositivos de caráter de bloco. Dispositivos de caráter. Os dispositivos de caráter enviam ou aceitam fluxos de caracteres. Desconsiderando qualquer estrutura de bloco. Esses dispositivos de caráter. Ele não é endereçável e não tem qualquer operação de busca. Não tem como criar um endereço para esse tipo de dispositivos. Não tem como você fazer qualquer operação de busca em dispositivos de caráter. Impressoras, temos como exemplos as impressoras, interfaces de rede, mouse para apontar e a maioria dos outros dispositivos que não são parecidos com disco podem ser vistos como dispositivos de caráter. Embora esta classificação seja de forma geral muito utilizado, segundo Tenenbaum, existem dispositivos que não são classificados em nenhum destes tipos. Mesmo que aquela classificação de dispositivos em blocos, dispositivos em caráter, existem, é uma classificação geral. Existem alguns dispositivos que não são classificados em nenhum desses tipos de dispositivos. Como exemplo, temos por base os relógios. Os relógios são dispositivos que geram interrupções em intervalos definidos de tempo. Esses dispositivos não se encaixam nos dispositivos de blocos, pois não possuem estruturas de blocos, e também não se encaixam como dispositivos de caráter, pois não geram nenhum fluxo de caráter. Vamos falar também dos controladores de dispositivos.
Para que os dispositivos se comuniquem com o sistema, eles são ligados ao computador através de um componente de hardware chamado interface. Assim, os dispositivos não estão ligados diretamente aos baramentos do computador, devido à diversidade de tipos de dispositivos que abstraem diferentes formas de operações e complexidade. As interfaces empregam no seu projeto um outro componente de hardware conhecido como controlador de dispositivo. O que é isso do controlador de dispositivo? Podemos chamar também do que de adaptador de dispositivo. Trata-se de um componente eletrônico, geralmente na forma de uma placa de circuito impresso, que pode ser inserido na placa-mãe do computador. Trata-se de um componente mecânico. Um controlador pode manipular mais de um dispositivo e quando padronizadas, pode ser fabricadas por diversas empresas. Temos alguns exemplos de alguns controladores, o IDE, o SCSI. Cada controlador deve saber especificamente como o dispositivo a ele relacionado funciona, a fim de que possa enviar comandos a serem realizados. Os controladores são formados de um conjunto de registradores que são enxergados pelo processador. Esses registradores são enxergados pelo processador. Esses registradores recebem ordens do processador, fornecem o estado de uma operação ou permitem a leitura ou escrita de dados do dispositivo. O sistema operativo, quando deseja dar algum comando ao controlador, acessa esses registradores. Os registradores possuem um endereçamento. Os endereçamentos dos registradores podem fazer parte do espaço normal de endereçamento de memória. Esse sistema é conhecido como mapeamento de entrada e saída em memória. Vamos falar agora de princípios de software de entrada e saída. Software de entrada e saída geralmente é organizado em uma estrutura de camadas, no qual as camadas mais baixas têm como principal função esconder das camadas mais altas as peculiaridades do hardware. Já as camadas mais altas têm como a principal função apresentar uma interface amigável e simples para o usuário. Algumas metas de software de entrada e saída podem ser apontadas, como independência de dispositivo. É uma das metas de software de entrada e saída. Quando falamos da independência de dispositivo. Independência de dispositivo é uma meta, atribuição uniforme de nomes, tratamentos de erro, dispositivos compartilháveis ou dedicados. O que é isso de independência de dispositivo? Deve ser possível escrever programas. Quando é possível escrever programas que podem, por exemplo, ler arquivos de qualquer dispositivo.
São algumas metas de softwares de entrada e saída. Ok, atribuição em forma de nome. O nome de um arquivo ou de um dispositivo não pode depender do dispositivo. O nome de um arquivo ou de um dispositivo não pode depender de um arquivo. Não pode depender de um dispositivo. Tratamentos de erro. Os erros devem ser tratados o mais perto possível do hardware. Da parte física, os erros do sistema de saída, de entrada, de software devem ser corrigidos como na parte física, não por exemplo, no teclado, por exemplo, no mouse, na parte do hardware. Os dispositivos compartilháveis ou dedicados. O que consiste nisso? Essa meta de dispositivos compartilháveis ou dedicados. O sistema operativo deve ser capaz de tratar dispositivos tanto dedicados como compartilhados de uma maneira que não gere problemas. Pode partilhar não pode haver nenhum problema se você partilhar uma certa coisa de um ponto para outro, de um software para outro software, não pode haver problema. Uma das metas. Vamos falar de manipuladores de interrupções. As interrupções devem ser escondidas do sistema. O ideal é bloquear um processo que inicia uma operação de entrada e saída e mantê-lo bloqueado até que a operação de entrada e saída complete. A interrupção tenha ocorrido. O importante a se saber é que quando uma interrupção é gerada, o processo é bloqueado, passando para um estado capaz de ser executado. Drivers de dispositivo. Driver de dispositivo ou device drive é composto de um conjunto de módulos de software, cada um implementado para fornecer mecanismo de acesso a um dispositivo de entrada e saída específico. Assim, cada drive de dispositivo trata de um tipo de dispositivo ou de uma classe de dispositivos correlacionados. Em modo geral, um driver é responsável por aceitar uma solicitação abstrata, por exemplo, ler alguma informação, e cuidar para que esta solicitação seja atendida. É a responsabilidade do driver aceitar uma solicitação abstrata, ler uma certa informação. Assim, o driver de um dispositivo tem o conhecimento de como funciona o controlador. Por fim, vamos falar de softwares de entrada e saída independentes de dispositivos. A principal função de softwares de entrada e saída independentes de dispositivo é executar funções que são comuns para vários dispositivos e oferecer uma interface uniforme para o software de nível do usuário. Segundo Oliveira, podemos enumerar alguns serviços sob responsabilidade dessa camada. A camada que estamos a referir é de softwares de
entrada e saída independente dos dispositivos. Temos a nomeação dos dispositivos, buferização, cache de dados, alocação e libertação, tratamentos de erro. O que é nomeação de dispositivo? Cada dispositivo deve receber um nome lógico e ser identificado a partir dele. Buferização. Buffer é uma zona de memória temporária utilizada para armazenar dados enquanto eles estão sendo transferidos entre as diferentes camadas de software de entrada e saída. Cache de dados. Armazenar na memória um conjunto de dados que estão sendo frequentemente utilizados. Isso é o cache de dados. Alocação e libertação. Devido a alguns dispositivos admitirem no máximo um usuário por vez, o software de entrada e saída deve gerir a alocação e a libertação e o uso destes dispositivos. Vamos tratamentos de erro. O software de entrada e saída deve fornecer mecanismos de manipulação de erros à camada superior, o sucesso ou fracasso de uma operação. Softwares de entrada e saída de nível do usuário. A visão dos dispositivos de entrada e saída para o usuário consistem de bibliotecas vinculadas em programas de usuário. Essas bibliotecas são fornecidas pelas linguagens de programação e podem ser utilizados pelos usuários ligados com seus programas para compor o arquivo executável. As funções de entrada e saída são dependentes e específicas de cada linguagem de programação. Por exemplo, na linguagem C, as funções print e scan são utilizadas para impressão formatada e leitura, respectivamente. As bibliotecas de entrada e saída não fazem parte do núcleo do sistema operativo. Elas são associadas às várias linguagens de programação. Muito obrigado pela aula. Agradeço pelos minutos concedidos. Obrigado. Até a próxima.